Continuando a história do Eros e Psique, portanto, tínhamos ficado naquela parte em que as irmãs estavam a convencer a Psique a ver o marido, a acender uma luz, e ela, pronto, ficou assim um bocadinho na dúvida se havia de fazer isso ou não. As irmãs, entretanto, foram embora, e ela, cada dia que passava, ela ficava com mais curiosidade, até que uma noite não se aguentou. Quando sentiu que o Deus tinha adormecido, ela acende uma lamparina e leva perto da cama e fica maravilhada com o que vê. Porque não era nenhum monstro, nenhuma serpente, nada hediondo que estava na cama, mas a mais bela criatura que ela já tinha visto. Um jovem com umas asas brancas lindíssimas, com uma pele maravilhosa, um rosto, pronto, o ser mais maravilhoso que ela já tinha visto. Então ela ficou tão espantada e ao mesmo tempo um pouco assustada com aquilo tudo, com aquela surpresa, que deixou cair uma gota de óleo quente sobre o ombro do Deus e ele acordou. Ai. E quando acordou, olhou para ela com um misto de tristeza e de raiva, de zanga, ficou zangado, mas triste ao mesmo tempo, e saiu da cama e voou pela janela. E ela, naquela desespero, foi atrás dele e caiu pela janela abaixo, e caiu lá embaixo. O Deus parou, a meio do caminho ainda, olhou para trás e disse-lhe: estou muito triste, não confiaste em mim. Acreditaste mais nas conversas das tuas irmãs do que naquilo que eu te pedi, e nunca mais me vais ver. E foi-se embora. Claro que pode-se imaginar, Psique ficou completamente sem saber o que fazer, desesperada, a chorar. Quando finalmente conseguiu abrir os olhos, viu que estava perto da cidade onde viviam os pais e a mãe, e então foi para casa e contou às irmãs o que se tinha passado. E elas lamentaram-se com ela, mas de fingimento, porque o que elas pensaram foi: agora vamos lá nós. E todas as duas se prepararam e foram à montanha, à espera que o vento zéfiro as apanhasse e levasse ao jardim do Deus. Mas isso não aconteceu. O que aconteceu é que elas, quando pensavam que o vento estava a chegar, atiraram-se do monte e o vento não as apanhou e elas morreram as duas, despenhadas. Entretanto, a Psique não sabe o que é que deve fazer, então resolve ir pelo mundo fora em busca do Deus e pensa: eu não vou parar enquanto eu não o encontrar. E então vai, numa das suas caminhadas, ela vai ter a um sítio em que ela vê um templo. E então entra no templo e vê que havia cereais e sementes por todo lado, mas estava tudo misturado, tudo desalinhado. E ela pensou que tinha que fazer alguma coisa. Então começou a organizar todas aquelas sementes, todas aquelas espigas, tudo. Pensando que se estava apaixonada por um Deus, depois devia fazer culto a todos os deuses. Então entra a deusa Deméter, que era a deusa onde se cultuava naquele templo, e quando a vê, olha para ela e vê a tristeza dela e diz-lhe que ela poderá fazer alguma coisa, que vá ter com Vênus e que procure ser humilde perante ela e talvez Vênus a perdoe um dia. E a Psique acata aquela conversa e vai e procura um templo de Vênus, e a deusa aparece com um ar muito zangado e altivo e diz-lhe os maiores impropérios, e a Psique fica ali, pronto, à espera de ver o que é que acontece. Entretanto, ela diz-lhe: olha, se quiseres, tens que cumprir uma tarefa para ver se estás ao nível de seres a esposa do meu filho. E ela diz-lhe: sim, tudo o que quiseres. Então ela manda ir separar lá num sítio, num armazém onde havia muitas sementes, estavam todas misturadas, e que eram as sementes das pombas de Vênus. Ela manda separar tudo e colocar tudo num dia só, colocar tudo, portanto, em diferentes recipientes. Claro, a Psique vai, mas ela olha para aquela tarefa e percebe que é impossível, é uma tarefa impossível. Então o Deus Eros, que estava doente, mas sentiu que a amada precisava de ajuda,
Então enviou as formigas para ajudar, e as formiguinhas puseram todos os cereais nos sítios e ficou tudo discriminado e tudo no sítio certo. Pronto. Ela ao fim do dia vai ter com Vênus e mostra-lhe que acabou a tarefa, e Vênus diz: isto não foste tu que fizeste, alguém te ajudou, e até acho que sei quem foi, mas pronto, vais ter outra tarefa. E a segunda tarefa, deu-lhe um cesto e disse: vais apanhar lã de uns carneiros que estão naquele lado do bosque. A seguir havia um rio, e é do lado de lá que eles pastam. E quero que me tragas o velo, portanto, de ouro. Eram os carneiros com um velo de ouro. E ela: está certo, eu vou. E foi. Só quando chegou à beira do rio, o deus do rio percebeu quem era ela e qual era a tarefa, e resolveu ajudá-la. Então, através dos canaviais, foi-lhe sussurrando como é que ela poderia conseguir o véu de ouro dos carneiros. Então, diz-lhe assim: até ao meio-dia, os carneiros são muito selvagens. Não te atrevas a chegar perto deles, porque eles vão-te destruir com os cornos e vão-te morder e não consegues. Agora, espera que o sol passe do ponto mais alto, começa a descer, e aí eles vão para a sombra e já podes recolher o velo que fica pendurado nas moitas e nas árvores, nos troncos das árvores. E assim fez a Psique e trouxe o véu de ouro para a Vênus, que disse: conseguiste, olha, deves ter tido ajuda, porque realmente não estou a ver, eu continuo a achar que és uma inútil, mas pronto. Então, olha, agora tens mais uma tarefa. E a última tarefa, supostamente seria a última, que eram 3 tarefas. Tens de ir buscar um bocado de beleza à Perséfone, que vive no submundo. Vive no mundo dos mortos. Porque parte da minha beleza tem sido drenada para curar o meu filho. E eu hoje tenho um banquete no Olimpo e preciso da beleza para me alindar. E deu-lhe uma caixa e ela foi. Claro que a primeira coisa que ela fez foi ir para cima de uma torre e procurar atirar-se de lá. Só que uma voz diz-lhe: não te atires daqui, porque este não é o melhor caminho para o Hades. Desce, vais encontrar uma gruta nos pés da torre e vais encontrar a entrada. Mas cuidado, não comas nem bebas nada enquanto lá estiveres. E outra coisa, não olhes para aconteça o que acontecer, não abras a caixa. Muito bem. A Psique seguiu as indicações, passou por todos os sítios em frente do cão cérebro que estava adormecido, e lá continuou até ter com a Perséfone, que lhe disse a que é que ia, não é? E a Perséfone lá lhe foi buscar a beleza para a caixa, e levou a caixa e trouxe outra vez e entregou-lhe. Ela não comeu nada daquilo que lhe foi oferecido, tinha um grande banquete, a Perséfone e o Hades ofereceram-lhe comida, ela não comeu nem bebeu, só comeu pão duro, que era o que ela trazia com ela. Então, voltou outra vez pelo mesmo caminho, só que, mais uma vez, já tinha passado o rio Estiz com o barqueiro Caronte, já tinha posto do outro lado, ela já estava a salvo, mas a curiosidade, mais uma vez, pela segunda vez, levou a melhor sobre ela, e ela abriu a caixa. Só que o que ela encontrou na caixa não foi beleza nenhuma, foi um sono profundo que estava preso dentro da caixa, que se soltou, entrou nela e ela ficou a dormir. Parece que a Psique desta vez não se ia safar, não é? Vamos ver o que é que acontece. Vamos parar aqui e vamos ver o que é que acontece.